Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão. Mário aqui, rapaziada. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal do JJ, que é esse aqui, ó, milagres reais capturados por câmeras, volume 1. Eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, comente outros vídeos que vocês querem aqui, principalmente segue o canal de live. Vou falar isso aqui até todo mundo entender. Vai estar aqui no primeiro comentário fixado do canal de live. Belezinha? Então, bora lá, rapaziadinha. Gemma's eyes have never changed. They're still the eyes of one who is blind. It's anatomically impossible that these eyes can see. But she's as able to see as you and I. Poxa. Cara, eu acho que muito provavelmente algumas partes aqui eu vou ter que censurar o áudio, né, rapaziada? Mas o importante já tá aqui. Porque ele usa o áudio da Epidemic Sound, né? Pra poder usar, eu tenho que assinar a Epidemic Sound. Poxa. A humanidade sempre teve uma relação estranha com o divino. Especificamente, com a ideia de que, em um momento de desespero atômico, a física pode ser subjugada por um pedido. Um coração que reinicia depois de 40 minutos de silêncio absoluto. Um fogo que acende sem combustível e que não queima aqueles que encosta. No papel, são eventos que chamamos de milagres. Rapaz. É isso aí, eu vi, cara. Salvou o cara foi a cruz, né? Mas desde quando começamos a acreditar neles? A origem não está apenas nos textos antigos, mas em uma proposição profundamente desconfortável registrada há 2 milênios. A figura de Jesus de Nazaré, que permeia a maioria dos arquivos que analisaremos neste volume, fez uma declaração que soa mais como um desafio do que uma promessa. Ele disse aos seus seguidores que, se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam ordenar que uma montanha se movesse e ela obedeceria. É exatamente aqui que o ceticismo, nossa ferramenta de defesa mais afiada, começa a falhar. Estamos programados para rir de vídeos de curas na internet. Mas o que dizer quando o milagre não está num culto televisionado, mas sim num laudo médico? Neste primeiro volume, vamos nos concentrar na interseção perturbadora entre a biologia e a teologia. Por isso, fiquem confortáveis. Aqui é o JJ. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. A coruja e um morcego. A verdadeira voz de Jesus. Ai. Podia ter trago isso aqui em live, né, rapaziada? Mas também vamos voltar a gravar. Faz tempo que eu não gravo. Assisto os videozinhos É off. 11 de setembro de 1999. O silêncio aqui não é da morte clínica, mas de uma multidão reunida para War Marion Peace Regnata. Até esse momento, a missa campal segue o protocolo. Um padre irlandês de fala mansa, Jaron McGreeny, está no altar. Jesus Christ. As câmeras da transmissão ao vivo mostram o padre. Before he was given up to death, Ele fala com um sotaque irlandês muito característico. he took A voz é a que todos conhecem. A reflexão familiar, o ritmo de quem repete aquelas palavras há décadas, said, é o som seguro do ofício religioso. all of you and eat it. Chegamos ao ápice da liturgia, o momento da consagração. De repente, a mudança começa a acontecer. Before he was given up to death, a death he freely accepted.
He took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." Que isso? O padre McGuinness eleva a hóstia e profere as palavras que, na narrativa, são do próprio Cristo. Sua voz se altera de forma abrupta. Ele se desprende do sotaque irlandês. Ô, rapaziada, caramba, deu uma arrepiada aqui, tá? E o timbre se aprofunda. Não é mais o padre falando sobre Jesus. Para os que estavam presentes e para os que analisaram a gravação, é como se o próprio Cristo falasse através dele. Os relatos de testemunho descrevem um calafrio coletivo. E o pior, o fenômeno não acontece uma, mas 2 vezes durante a mesma celebração, tanto na consagração do pão, quanto na do vinho. Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Rapaz. A ressurreição de Jeff Martin. Ô, louco. Um relógio começa a contar. Em 2006, na Flórida, o relógio de Jeff Martin já marcava 40 minutos. Para a medicina, isso não é uma emergência, é um desfecho. Jeff Martin chegou ao hospital após um ataque cardíaco massivo. O protocolo foi seguido à risca. Manobras de ressuscitação, desfibriladores, drogas, mas nada. O coração não respondeu. O paciente foi declarado morto e a equipe começou a preencher a papelada. Mas algo ou alguém ainda não tinha terminado. O Dr. Chauncey Crandall, cardiologista de plantão, já havia feito o que a medicina permitia. Ele saiu da sala e foi para o corredor. Foi então que, segundo seu próprio relato, sentiu algo que o fez parar. I heard this voice say, "Turn around and pray for that man." And I wanted to ignore that voice because I said to myself, how can I pray for that man? He's dead, he's gone. There's no life in him. Algo que ele mesmo, um médico acostumado a explicar o corpo humano em termos de artérias e impulsos elétricos, não consegue explicar. Os céticos podem chamar de intuição ou coincidência, mas Rapaz, o que vem a seguir bom, você tem que entender uma coisa, tá? Para um médico falar isso aí, cara, porque realmente o negócio foi sério, porque... não vou falar que é tudo, só vou estar generalizando, mas a maioria, cerca de 80, 90% dos médicos estão cegos, cara, não acredita. Comentado. Não acredita na medicina. Crandall voltou para a sala, aproximou-se do corpo sem vida de Jeff Martin e fez algo que não está nos protocolos médicos. Ele orou, em voz alta. Pediu que aquele coração voltasse a bater. Então, ele se virou para o enfermeiro que ainda estava na sala e deu uma ordem que beirava o absurdo. Choque o paciente mais uma vez. O coração de Jeff Martin voltou a bater. O mais impressionante é que não foi uma arritmia fraca e passageira. Foi um retorno estável.
2 dias depois, Jeff Markin acordou, sem danos cerebrais, sem sequelas cognitivas. I remember staring at bright lights, and they were swirling around. Out of those bright lights came an image, and he told me that he was there to look over me and make sure that everything was going to be fine. E o que ele descreveu foi que os muitos chamariam de uma experiência de quase morte, uma sensação de paz, Caramba. uma luz, uma fronteira que ele não chegou a cruzar. Este caso foi meticulosamente documentado no filme Investigando o Sobrenatural, do jornalista Billy Hallowell. Isso é louco. Imagina, Imagina, rapaziada. está um detalhe bem interessante. Hallowell se declara um cético. Ele não entrou nessa história para provar a existência de Deus. Entrou para investigar. E, ao se deparar com os prontuários, as entrevistas e o testemunho do Dr. Crandall, ele admitiu publicamente: não há outra explicação médica para o que aconteceu. As palavras de um cético pela evidência são sempre mais pesadas do que as de um crente convertido pela fé. As cruzadas da Nigéria. Na Nigéria, na verdade. Não é da Nigéria. A tela treme. As imagens não exibem melhor qualidade, típicas de uma película que sobreviveu ao tempo por pura sorte. Estamos em 1957 Caramba. em Ibadan, na Nigéria. O local, um hipódromo, o Race Course, que se tornou o palco de um dos eventos mais massivos e controversos do cristianismo africano do século XX. Não há efeitos especiais. Não há microfones de lapela nítidos. Apenas uma multidão que parece não ter fim e 2 homens. Um evangelista americano, T.L. Osborne, e um líder local chamado de Akiniele. Osborne pregava sobre a cura. Akiniele traduzia. O que acontece a seguir é o motivo pela qual essa fita sobreviveu ao apagamento do tempo. Segundo os relatos documentados nos arquivos missionários, essa cruzada não foi apenas um comício, foi uma explosão de eventos classificados como milagrosos. E o vídeo que chegou ao YouTube, com sua qualidade visual deteriorada, tenta capturar a energia de uma fé que desafiava a lógica colonialista da época. Dentre os curados estava uma mulher que era totalmente cega já fazia 6 anos. E é curada na frente de todos. Uma mulher que não conseguia andar por mais de 21 anos e depois dança no palco. Outro homem cego por 3 anos. Uma garota nascida com a espinha deformada que nunca tinha conseguido ficar de pé, não antes da pregação de Osborne. Uma mulher cega por 40 anos. Um velho homem que não podia caminhar já fazia 5 meses. E outras 5 pessoas com diferentes problemas. Uma delas era um cidadão conhecido na região, que rastejava no chão por mais de 30 anos pedindo esmola. Agora, ficava em pé no meio da multidão. Caramba, se liga nas pernas dele, rapaziada. Realmente, ele é uma perna atrofiada de não fazer. Mas estamos na Nigéria de 1957. Não há prontuários médicos assinados em carbono para cada testemunho. O ceticismo aqui se sente confortável. Podemos culpar a histeria coletiva. Podemos culpar a psicossomatização em massa. Ou, por último, realmente acreditar em uma sequência de milagres com milhares de testemunhas.
Only a few of those healed testified publicly. Hundreds of testimonies would only be heard in the villages. In the market, a man who had been a blind beggar for years told the people how he had been healed on the closing day at the meeting, but had not been able to reach the platform because of the mass of people. As the Nigerian... O coxo saltará como um cervo. Caramba, rapaziada. Rapaziada, deixa o like, hein? Se você já tá até aqui, quase a metade do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Nosso próximo arquivo é mais recente. Comente outros vídeos. E nos leva para o ano de 2020, em Atenas, na Grécia. Mas não para as ruas turísticas ou para os debates filosóficos. Caramba. Estamos no alto do Monte Licabeto, dentro das paredes de pedra da Igreja Ortodoxa de São Isidro. O silêncio aqui é diferente. É um silêncio monástico, pesado, desprovido de performances. É exatamente essa ausência de espetáculo que torna o que vemos ser tão perturbador. O vídeo foi publicado em junho de 2020. A protagonista é Fanola, uma jovem de Patras que sofre de esclerose múltipla. Ela não consegue andar, está em uma cadeira de rodas. Ao seu redor não há uma banda, nem um pregador suado gritando ao microfone. Há monges ortodoxos. A quietude solene de uma tradição que sobrevive há milênios sem se curvar às modas do entretenimento religioso. O padre Dimitrios Lopazakis se aproxima de Fanola. Ele sussurra uma breve oração invocando o poder da Santa Cruz. Em suas mãos, uma cruz de madeira que ele apoia nas costas da jovem. O que acontece a seguir desafia a lógica gradual das recuperações médicas. Fanola se levanta. Com dificuldade, ela dá os primeiros passos. A congregação não explode em gritos histéricos. Ouve-se, em vez disso, o choro abafado de testemunhas. É preciso lembrar que esta não é uma igrejinha de bairro buscando likes. É a Igreja Ortodoxa, uma das instituições cristãs mais antigas e liturgicamente rígidas do planeta. Monges ortodoxos não são conhecidos por fabricar milagres para viralizar. Pelo contrário, sua espiritualidade é arraigada no silêncio, na exíquia, na distrição. O fato deste vídeo ter vindo a público através da irmã de Fanola e não como propaganda oficial adiciona mais camada de credibilidade. Seria isso uma atuação muito bem feita ou um milagre filmado por câmeras? Caramba. Você já tem um ponto aí que os caras não querem. Meu coração ainda dói por você. Não quer like, não quer ser visto, né? Você tira por aí já. Estamos em Los Teques, na Venezuela, no convento das monjas agostianas. O ano é 1998. Um peregrino americano chamado Dan Safford, de Nova Jersey, carrega uma filmadora RCA. Equipamento pesado, analógico, que grava em fitas. Ele não é um repórter sensacionalista. Ele está aqui como um devoto. Mas o que sua câmera capturou o tornaria uma peça-chave em um dos mistérios eucarísticos mais perturbadores já registrados. A história começa antes, no dia 8 de dezembro de 1991. Durante a missa da meia-noite da festa da Imaculada Conceição, no Santuário Mariano de Betânia, o padre Oti Ossa Aristizabal termina a consagração. Ele parte a hóstia grande
consome um pedaço e, ao olhar para o que sobrou na patena, algo faz seu sangue gelar. Uma substância vermelha escorre da hóstia partida. Ele descreverá depois como se jorrasse de uma ferida viva. O padre guarda a hóstia no cálice, dentro do sacrário. Avançamos 7 anos, para 13 de novembro de 1998. Dan Safford está ajoelhado na capela do convento das Agostinianas, onde a hóstia milagrosa está guardada. O diretor espiritual, Padre Mazzarella, celebra a missa. Terminada a liturgia, ele abre o sacrário. A câmera de Sanford filma o que acontece. No centro da hóstia, algo pulsa. Um coração. Um coração que sangra e bate. Visível. Ritmo. Dentro do pão consagrado. O fenômeno dura cerca de 30 segundos. Depois, a hóstia volta ao normal. Sanford capturou o que pôde. A qualidade é granulada, típica de fitas analógicas convertidas para o digital. Mas o movimento está lá. O latejar, o brilho, o sangue. A base bíblica para acreditar que o vinho e o pão consagrado se tornam literalmente o corpo e sangue de Cristo está sobretudo em 2 momentos dos evangelhos. Primeiro, a instituição na última ceia. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." E em seguida tomou o cálice com vinho e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." A Igreja sempre interpretou essas palavras de forma literal e não como uma mera metáfora ou símbolo. Jesus também nos diz que: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. A doutrina católica da transubstanciação é a formulação teológica desse mistério. Na missa, as substâncias do pão e do vinho são transformadas no corpo e sangue de Cristo, enquanto as aparências, sabor, textura e cheiro permanecem as mesmas. Num milagre eucarístico como o de Betânia, as aparências também cedem. E o que era oculto se torna visível. Sangue real e carne real. Mas o ceticismo que nos guia exige mais do que imagens granuladas. Exige provas tangíveis, laudos, o veredito daqueles que olham para o sobrenatural através das lentes de um microscópio. E para esse caso, a ciência tem um nome: Doutora Daisy Canizales. Quando o bispo Pio Belo Ricardo decidiu investigar o que aconteceu em Betânia, ele não enviou material para um laboratório religioso. Ele o encaminhou ao Departamento de Medicina Legal das Caracas. A pessoa que recebeu a amostra, a doutora Daisy, era uma bióloga molecular. Em 1992, sua tarefa era clara e técnica: analisar a substância que emanava daquela hóstia. Os resultados foram inequívocos. Era sangue humano, do tipo AB positivo. Sangue AB, o mesmo tipo encontrado no sudário de Turim e no milagre de Lanciano. Mas não para por aí. O exame revelou algo mais profundo. O sangue não era de um cadáver. Apresentava glóbulos brancos ativos e sinais de um coração que sofreu sobre estresse extremo. Um tecido muscular cardíaco inflamado.
A doutora Canizales, após realizar o exame, simplesmente esqueceu o caso. Ela não era uma mulher de fé. Era uma cientista cumprindo um protocolo. A vida seguiu até que uma tragédia pessoal a fez questionar tudo. Em 2013, ela entrou em uma igreja pela primeira vez em 40 anos. Era a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Caracas. Coincidência ou não, foi exatamente ali, através de uma peregrinação organizada pelos agostianos, que ela foi levada ao convento de Los Teques. Diante do relicário, o véu caiu de seus olhos. Ela se deu conta de que aquele Jesus que agora encontrava na fé era o mesmo que ela havia segurado em suas mãos, em uma lâmina de laboratório, décadas atrás. Caramba! Existe uma hipótese médica que conecta a morte de Jesus na cruz exatamente com o tipo de tecido que aparece nos milagres eucarísticos. A medicina já debate há muito tempo os mecanismos fisiológicos da morte por crucificação. Um dos mais antigos é a do médico inglês William Strauss, que em 1847 propôs que Jesus morreu de ruptura cardíaca. A ideia central é que a extrema tortura, a flagelação e o estresse psicológico da paixão teriam provocado um infarto seguido do rompimento do miocárdio. Mais de 170 anos depois, essa hipótese ganhou uma atualização com um nome moderno: cardiomiopatia de Takotsubo, ou síndrome do coração partido. É uma condição real, documentada, em que um estresse físico ou emocional devastador causa uma inflamação aguda no músculo cardíaco, fazendo com que ele enfraqueça e, em casos extremos, até se rompa. Os sintomas coincidem com os evangelhos: morte relativamente rápida e um grito em alta voz no momento final. Quando o soldado transpassou o lado de Jesus com uma lança, saiu sangue e água. Para muitos médicos, essa efusão é um forte indicativo de ruptura cardíaca. O sangue acumulado na cavidade torácica separa-se em plasma sanguíneo e glóbulos. E aqui vem o mais impressionante. Quando o laboratório analisou o material de Betânia, encontrou exatamente tecido muscular do coração, o miocárdio, com sinais de inflamação intensa, como se aquele coração tivesse sofrido um estresse extremo e agonizante. O mesmo tipo de tecido, com os mesmos sinais inflamatórios, foi encontrado também em Lanciano, Tistla e Buenos Aires. A ciência identificou, na hóstia consagrada, as marcas de um coração que padeceu sobre tortura, assim como o de Cristo na cruz. É doido, rapaziada. Arquivo 5, eu posso ver. Estamos agora no sul da Itália, em 1947. O pós-guerra ainda é uma ferida aberta no país. E é nesse cenário que nos deparamos com um homem que se tornaria um dos maiores enigmas do catolicismo do século XX. Um frade capuchinho de San Giovanni com cheiro de rosas e luvas sem dedos para esconder as feridas que nunca cicatrizavam. Seu nome, Padre Pio de Pietrelcina. E ele está prestes a cruzar o caminho de uma menina chamada Gemma. Padre Pio já era, naquele ano, uma figura envolta em controvérsia e veneração. Desde 1918, ele carregava os estigmas, as chagas da crucificação de Cristo nas mãos, nos pés e no lado do tórax. Para os céticos, autossugestão ou histeria. Para a ciência médica que depois o analisou, um fenômeno que não pode ser considerado como feridas ou chagas, pois não se infectam.
não se decompõem, não degeneram em necrose e não exalam mau odor. Elas sangravam constantemente e permaneciam imutáveis por décadas, desafiando qualquer lei conhecida da fisiopatologia. Mas o nosso foco não são as chagas de Padre Pio, mas sim o que ele fez com as mãos feridas. Gemma de George nasceu na Cilícia em 1939, com uma condição devastadora. Ela simplesmente não tinha pupilas. Misericórdia. Seus olhos não possuíam o orifício central que controla a entrada de luz. A medicina da época foi categórica. Era absolutamente cega e nada poderia ser feito. A avó, no entanto, recusou-se a aceitar o veredito. Em 1947, com Gemma aos seus 7 anos, empreenderam uma longa e penosa viagem até San Giovanni Rotondo. O que aconteceu na igreja do convento ecoa até hoje. O local estava lotado. De repente, a voz de Padre Pio irrompeu. Gemma, anda cá. Ninguém o havia informado sobre a menina. Ele a chamou pelo nome. A avó e neta ajoelharam-se. O frade sorriu, ouviu sua confissão e, em seguida, impôs as mãos enfaixadas sobre os olhos sem pupilas da criança. Deu-lhe a primeira comunhão. Pouco depois, ao abençoá-la novamente, Gemma deu um grito. Ela estava enxergando. A igreja inteira testemunhou. 4 meses depois, um oftalmologista de renome, o professor Caramosa, examinou Gemma. Ele constatou que ela continuava sem pupilas. Escreveu em seu relatório que, contra todas as leis da física e da biologia, a menina sem pupilas via perfeitamente. A incompreensão científica persiste. Gemma é o único caso documentado de alguém legalmente cega que, não obstante, enxergava. O que torna esse arquivo ainda mais valioso para a nossa investigação é a longevidade da testemunha. Ao contrário de relatos medievais que se perdem na névoa do tempo, Gemma de George concedeu entrevistas, viajou e testemunhou sua cura por décadas. Em 2003, ela visitou as Filipinas, onde as multidões a viram caminhar sem auxílio, falar com clareza e carregar relíquias do santo que a curou. Sua frase ecoa como um mantra: eu vejo com os olhos de Deus, não com os olhos do meu corpo. He was making the sign of the cross over each eye. Gemma's eyes have never changed. They're still the eyes of one who is blind. As a comparison, the eyes of Gemma's mother with pupils. Without them, no one can see. Gemma's eyes without pupils. It's anatomically impossible that these eyes can see, but she's as able to see as you and I. Caramba, rapaziada. E tem um oftalmologista lá pra falar. Acabou, rapaziada. Rapaziada, acabou. Vou deixar o like aqui. Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Vai lá. Se você não conhece o canal do JJ, vai lá e se inscreve. Lembrando também que no primeiro comentário fixado tá o quê? Canal de lives e gameplay. Vai lá e se inscreve, dessa moral pra gente. Belezinha? Forte abraço, valeu e falou!